Olha eu de novo. Tirei o cabeçote. O cabeçote está aqui, está virado para cima para a gente ver. Realmente aparenta que na face dele foi feito trabalho, né, de recuperação, de faceamento, né, com seus detalhes aí, mas foi. Também na parte de válvulas, aparenta que foi trabalhado também nesse sentido, apesar de tem válvulas aqui que estão melando de óleo, certo? E isso precisa ser verificado com relação aos retentores de válvulas, certo? Que são essas peças aqui, ó. Vamos virar aqui. Os retentores de válvula, olha lá, tá vendo ele lá? Atrás da mola? Dá para ver aí, ó. Aproximar, olha ele lá. Tá vendo lá a coloraçãozinha marrom avermelhada, cobrindo a haste da válvula? Esses são os retentores. Às vezes pode ter uma folga no guia. O guia é o que garante que essa válvula vai descer e subir de forma reta, sem folga. Então, se o guia tiver uma folga, ela desce trepidando, porque ela vai ter uma folga radial. Isso também pode causar vazamento, certo? Agora vamos aqui no que nós encontramos aqui. Lembra que no começo eu falei sobre esses retentores aqui que vedam os canos das velas? Eles não suportaram a pressão e começaram a vazar, jogar vapor e óleo para fora, né? Tá vendo aí? Todos, né? Isso acontece também com os retentores do eixo, certo? Que está aqui atrás, ele aqui, ó. O retentor do eixo comando, né? Até porque ele não vai vedar nunca uma coisa que está arriscada, né? Mas tem um detalhe aqui. Vocês estão vendo os cilindros aí? Esses cilindros aqui estão com folga, tá? Esses cilindros aqui, os cilindros, o que está dentro deles é o pistão. Por quê? Você talvez não veja aí, mas a parede dele está muito espelhada, ou seja, ela precisa estar brunida, né? Para que haja uma, digamos assim, uma melhor vedação. Tem que ser trabalhada essas paredes do cilindro e compensada essa folga. Então, se a medida dele é original não suporta mais essa vedação com os anéis para que ele tenha pressão e o motor funcione bem, esses cilindros têm que ser retificados, ou seja, cortados, numa medida que vai para meio milímetro a mais. Isso aí chama de 0,50, tá? 0,50. Então, tem folga, certo? Eles estão balançando, talvez você não consiga ver, olha lá no cantinho, olhe para aquele canto lá. Está balançando, está muito espelhado e todos eles têm uma cavidade aqui, tem folga de cilindro, então tem que ser realmente verificado a retífica de cilindro e talvez a troca desses pistões, né, pistões com os anéis, certo? A medida desses pistões, se eu não me engano, é 69 e alguma coisa, tá? Então tem que ser realmente, para que o serviço fique bom, tem que ser tirado esse bloco e repassado esse serviço de cilindros e verificado o eixo lá embaixo também. Até porque, numa suspeita minha, como aquele interruptor de óleo foi trocado, talvez a luz de óleo desse carro em algum momento acendeu. Isso é indicativo de que existem ainda folgas, como nós vimos aqui, folgas semelhantes a essas aqui, que não estão compensando a pressão de óleo, certo? E o carro acaba acendendo a luz. Outra coisa, a folga de cilindro e os pistões com esse balanço aqui provoca um efeito onde a compressão, certo? Ela sai por essas laterais, vai para o cárter, é soprada, sobe aqui por esses dutos e rompe aqui, ó. É o famoso sopro no cárter, né? O motor está soprando para o cárter porque ele está broco. Ela está, o povo chama de motor broco aqui em Aracaju, não sei vocês aí, né? Ele está broco por folga de cilindros e desgaste de cilindros e fechamento, né, da saia do pistão, ou seja, tem folga aqui, tem que ser verificado, certo? Tá aí todos os sinais que mostram isso. O motor tem que ser todo reparado novamente. Então, vamos passar isso para o cliente. Ele foi montado na posição certa, a admissão é do lado de cá, o rebaixo é para o lado de cá, tá certo mesmo, certo? Todos montados na posição correta, mas não ficou legal porque tinha esse desgaste aqui, as paredes espelhadas aí, sem brunimento, com desgaste excessivo. Então seria necessário ter trocado esses
pistões e os seus anéis de vedação e ter feito a retífica dos cilindros também. Tá aí, galera. Você acompanhando todo o diagnóstico aí da parte mecânica, né? Essa investigação aí, essa verificação desse motor D4D 1.0. E a moeda de pagamento é simples, ó, esse like aqui, tá? Então você compartilha com os grupos aí, com os renaulteiros. Esse motor é aplicado no Twingo, no Clio, em todas as suas fases, certo? Só que algumas fases é gasolina, outras fases é flex, certo? Em todos os Sandeiros, todos os Logans, certo? Então você pode compartilhar esse vídeo aí, porque serve também para os donos de Renault e os mecânicos que têm suas dúvidas aí, suas dificuldades com a manutenção de veículos Renault. E nós vamos filmando e mostrando para vocês a saga desse carro, se vai ser permitido pelo cliente passar disso aqui ou não, o que é que ele vai nos autorizar, por quê? A gente esbarra também na condição do cliente, né? Se ele não puder fazer, nós temos que encontrar o melhor caminho para que o carro pelo menos funcione bem, né? Bem, certo? E tente chegar a uma saída, mas eu insisto que esse motor tem que ser reaberto, até porque na hora que fizer todo o ajuste, né, comprar um eixo novo, fazer o ajuste do cabeçote e colocar de volta, a luz de óleo vai acender por excesso de folgas na parte de baixo, certo? Eu digo isso sem medo, só por ver toda a situação que está acontecendo aqui. Sendo assim, deixe seu like, continue com a gente. Vou procurar lançar muito mais vídeo esse ano de 2025 e eu espero que vocês curtam o trabalho da Rachid Renault aqui em Aracaju, Sergipe. Esse sou eu, à sua disposição. Deixa o like. Valeu, fui!